Tem algo dentro das igrejas que poucos ousam falar. Algo escondido atrás dos cultos, das orações, das palavras bonitas e das músicas emocionantes. Algo que está corroendo a fé de milhares e que pode levar muitos a um lugar do qual não haverá volta. É um pecado que se repete, uma escolha que se torna rotina, um ciclo vicioso que parece invisível para a maioria, mas que Deus não ignora. Ele vê, Ele conhece, Ele sente. E a pergunta que poucos se fazem é: até quando Deus vai tolerar essa situação? Até quando essa repetição será encarada como apenas uma fase ou uma luta normal? Porque quando a paciência divina se esgota, o que vem depois não é misericórdia, não é perdão, é juízo. Mas antes de você pensar que isso é coisa dos outros, pense: será que você já não caiu nesse mesmo erro? Será que aquela prática que você insiste em esconder da maioria, mas que faz parte da sua rotina espiritual, não está te afastando da presença real de Deus? Nesse vídeo, vamos falar de um tema pesado, um assunto que corta fundo, que incomoda, que derruba máscaras. Não para condenar, mas para despertar. Para alertar que existe uma linha tênue entre o que a igreja aceita por comodismo e o que a Bíblia condena sem piedade. E essa linha, muitos estão pisando nela todos os dias, sem perceber que o próximo passo pode ser o último. Você já percebeu como certos comportamentos dentro das igrejas são tolerados, aceitos e até mesmo disfarçados como normais? São atitudes que, no fundo, a Bíblia não apenas condena, mas chama de pecado grave. Um pecado que mina a alma, que corrói o espírito e que traz consequências terríveis. Mas a verdade é que muitos preferem fechar os olhos para isso. Preferem seguir vivendo na zona de conforto, acreditando que não vai dar em nada, que Deus é misericordioso demais para punir, que todo mundo erra. E é aí que mora o perigo. Quando a repetição do erro se torna rotina, quando o pecado deixa de ser reconhecido como pecado, algo dentro do coração começa a morrer. A sensibilidade espiritual desaparece. A consciência fica embotada. O relacionamento com Deus começa a se romper, aos poucos, quase imperceptivelmente, até que a distância se torna imensa demais. E o que acontece quando você vive nesse ciclo? O que acontece quando você insiste em negar a gravidade desse comportamento? Você começa a viver uma vida marcada pela reprovação divina. E isso não é apenas uma frase para assustar, é a realidade da palavra. Porque a Bíblia é clara. Quem vive no pecado recorrente sem se arrepender, quem se acomoda na sua própria condição e não busca mudança verdadeira, está construindo um caminho direto para a condenação. E não pense que é exagero ou visão limitada. Isso é o que a Escritura ensina em passagens que falam sobre o endurecimento do coração, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre aqueles que fazem do pecado um lugar de descanso. Quando alguém insiste no mesmo pecado, está negando o poder transformador de Deus. Está zombando da graça e se afastando da verdade. Mas o mais assustador não é isso. O que assusta mesmo é que muitos nem sequer percebem o quão longe estão desse ponto. Eles vivem uma falsa segurança, uma ilusão de proteção, enquanto caminham para o abismo. A paciência de Deus não é infinita. Ela tem um limite. E quando o limite é ultrapassado, o juízo inevitavelmente vem. E aqui está o alerta. Esse limite está mais próximo do que você imagina. Por isso, é hora de abrir os olhos, de encarar a verdade, mesmo que ela doa, de reconhecer o pecado pelo que ele realmente é, uma barreira entre você e Deus. Porque enquanto você continuar negando, fingindo que não é tão grave assim, a distância só aumenta. E a voz de Deus, que antes era suave e doce, começa a ficar distante. O que antes era vida, vai se tornando morte. Mas ainda há uma saída. Ainda há um caminho de volta. E é esse caminho que precisamos explorar a partir de agora. Até aqui, você já percebeu que existe um pecado recorrente dentro da igreja que não é apenas um erro bobo ou uma falha momentânea. É algo que arrasta pessoas para longe da comunhão com Deus, que corrói a fé
e que abre portas para consequências espirituais graves. Mas qual é esse pecado? Por que ele é tão perigoso? E por que tantas pessoas insistem nele, mesmo sabendo dos riscos? Esse pecado é sorrateiro. Ele se disfarça de pequenas falhas, de lutas normais ou de tentação humana. Mas ele é um veneno que se espalha silenciosamente, destruindo vidas espirituais sem alarde. Muitos nem percebem que estão presos nesse ciclo. Acham que estão apenas passando por uma fase, que vão melhorar quando quiserem, que Deus é tão misericordioso que vai simplesmente ignorar essa repetição. Mas a verdade bíblica é clara e dura. Quem vive nesse pecado recorrente está sob juízo. Não aquele juízo momentâneo, mas um juízo que pode ser irreversível, que endurece o coração e fecha as portas para o arrependimento. O que é ainda mais grave é que esse pecado recorrente não só afasta a pessoa de Deus, mas também afeta toda a igreja ao seu redor. Quando um membro da igreja se mantém no pecado, ele cria uma brecha espiritual no corpo de Cristo. Essa brecha pode se tornar uma porta para ataques do inimigo, trazendo confusão, divisões e falta de unção. A Bíblia nos alerta que a santidade da igreja depende da santidade de seus membros. E quando a santidade é quebrada, o poder de Deus se afasta. Por isso, esse pecado recorrente não pode ser tratado com leviandade. Ele exige arrependimento profundo e transformação verdadeira. Mas por que tantas pessoas resistem a essa mudança? Porque, infelizmente, o pecado recorrente cria uma prisão invisível. É uma dependência espiritual, um laço que prende a alma. É como um vício que se fortalece a cada queda, tornando mais difícil romper o ciclo. E quanto mais tempo a pessoa passa nessa condição, mais difícil se torna sentir a urgência do arrependimento. Muitos nem percebem que já cruzaram a linha da graça. E o que acontece quando a linha da graça é cruzada? O juízo inevitavelmente cai. E ninguém quer estar do lado da condenação. Por isso, a hora de agir é agora. Reconhecer o pecado, confessar, buscar ajuda, clamar por mudança. Essas são as únicas armas contra essa maldição silenciosa. O que você precisa entender é que o pecado recorrente não é apenas um problema pessoal. Ele tem implicações espirituais profundas que afetam toda a sua vida e a vida daqueles ao seu redor. É como uma ferida aberta que não cicatriza, que se contamina e provoca infecção. Essa infecção espiritual corrói sua fé, sua comunhão com Deus e até mesmo sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando alguém insiste em viver nesse ciclo de pecado, sem um arrependimento genuíno, está abrindo uma brecha para que o inimigo entre com força total. E não pense que isso é exagero. A Bíblia é clara quando diz que o diabo anda ao redor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Essa brecha que o pecado recorrente cria é exatamente o convite que o inimigo espera para atacar sua vida espiritual, sua família, seu ministério. Mas não é só isso. O pecado recorrente endurece o coração. Ele cria uma capa de insensibilidade que impede que a luz da verdade penetre. Quanto mais a pessoa insiste nesse ciclo, mais ela se afasta da convicção do Espírito Santo. E quando a convicção se perde, o arrependimento fica impossível. É um caminho perigoso que pode levar à blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que a Bíblia diz ser imperdoável. Mateus 12:31-32. E o que é essa blasfêmia? É a rejeição consciente e persistente da graça de Deus. É o endurecimento do coração a ponto de recusar o perdão e a salvação que Ele oferece. Por isso, você que está assistindo, não brinque com esse assunto. Não menospreze o perigo de permanecer no mesmo pecado. Não subestime o poder destrutivo que essa prática pode ter sobre sua vida. E muito menos se acomode na desculpa de que Deus é amor e vai me perdoar de qualquer jeito. Deus é amor, sim, mas Ele é também justo e santo. E a justiça de Deus não pode ser ignorada. Quando o pecado se torna um lugar de descanso, quando a pessoa vive na sua zona de conforto espiritual, está se colocando à margem da graça. E a margem da graça é o caminho para o juízo. Mas ainda existe esperança para quem reconhece o erro
e busca a Deus de todo o coração. A graça está disponível para o arrependimento sincero, para a transformação real, para o recomeço genuíno. Por isso, não espere até que seja tarde demais. Abra seu coração agora. Confesse sua condição. Busque a verdadeira mudança, porque Deus quer te libertar, mas Ele não pode agir onde não é chamado. Não adie o seu encontro com a graça que transforma. O juízo pode estar próximo para quem insiste no pecado recorrente, mas a salvação está sempre disponível para quem se arrepende. Agora, é hora de você olhar para dentro e fazer uma pergunta séria. Você está vivendo algum pecado que insiste em repetir? Um erro que já tentou largar, mas que parece ter um peso impossível de carregar? Não é fácil encarar essa verdade. Muitas vezes preferimos esconder, minimizar ou até justificar. Mas enquanto essa mentira interna existir, a distância entre você e Deus só aumenta. O pecado recorrente não é uma batalha contra a carne que podemos vencer sozinhos. É uma prisão espiritual que só pode ser quebrada pela intervenção divina, mas para isso é preciso estar disposto a se entregar totalmente. Esse tipo de pecado é como uma ferida que não para de sangrar, contaminando tudo ao redor. Ele drena sua energia espiritual, destrói seus relacionamentos e bloqueia as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. Por isso, se você quer romper com esse ciclo, é necessário ir além do simples arrependimento superficial. Você precisa de uma transformação radical, uma mudança que começa na mente, passa pelo coração e se manifesta em atitudes concretas. Não basta apenas dizer, eu não vou mais fazer isso. É preciso buscar ajuda, criar estratégias para vencer a tentação, envolver-se com pessoas que possam te apoiar e, acima de tudo, mergulhar na palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso maior aliado nessa batalha. Ele nos fortalece, nos guia e nos dá a coragem para enfrentarmos o que nos prende. Mas a porta para ele agir está dentro de você. Se você continuar fechando essa porta, mesmo sentindo o peso da culpa e o chamado para mudar, estará condenando a si mesmo a viver na mesma prisão espiritual. E o pior é que essa prisão pode se tornar tão confortável que você nem percebe que está preso. A falsa segurança do pecado recorrente é uma armadilha sutil que rouba sua liberdade e sua paz. Por isso, não se engane. O caminho da liberdade começa com a decisão consciente de se levantar, de lutar, de não aceitar mais viver nessa situação. Deus está esperando por essa decisão. Ele quer te ajudar a vencer, mas não vai forçar sua vontade. A escolha é sua: continuar no ciclo que só traz destruição ou abraçar a mudança que leva à vida. Você já percebeu que, muitas vezes, o maior inimigo para vencer o pecado recorrente não está fora, mas dentro de nós mesmos? A batalha começa na mente, nas nossas decisões diárias, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que acumulam poder para definir o nosso destino espiritual. É um processo silencioso, quase invisível. Um convite sutil para voltar ao velho hábito, para justificar o erro com frases como "só dessa vez", "não vai acontecer de novo", ou "todo mundo erra, Deus é misericordioso". Mas o problema é que essas pequenas concessões se tornam muros invisíveis que cercam a nossa alma, impedindo a entrada da verdadeira liberdade. E o que é pior, quanto mais tempo você permanece nesse ciclo, mais difícil se torna romper. A luta vai consumindo sua energia, sua fé começa a vacilar, e a voz de Deus parece distante, abafada por uma nuvem pesada de culpa e vergonha. Mas aqui está a verdade que poucos querem ouvir. O ciclo só pode ser quebrado por uma entrega genuína e completa. Não adianta tentar por força própria, não adianta prometer a si mesmo que vai mudar sem um compromisso real com Deus e com a transformação interior. Você precisa entender que a graça de Deus é poderosa, mas ela exige um coração contrito, disposto a abrir mão do controle e a deixar o Espírito Santo agir. A mudança verdadeira não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando você decide de fato romper com o pecado recorrente, o inimigo não vai facilitar. Pelo contrário,
A resistência vai aumentar, as tentações vão parecer mais fortes, os momentos de fraqueza mais frequentes. Mas isso não é sinal de derrota, é sinal de que você está no caminho certo. Cada batalha vencida, cada dia de vitória, é uma prova de que a graça de Deus está trabalhando em você. É o sinal de que você está se tornando mais forte, mais firme, mais parecido com Cristo. E saiba também que você não está sozinho nessa luta. Existem irmãos e irmãs que enfrentam as mesmas batalhas, que também sentem o peso da culpa, o medo da condenação, a vontade de desistir. Encontrar apoio, compartilhar suas dificuldades e orar juntos pode ser uma das armas mais poderosas para romper esse ciclo. Não se deixe enganar pelo inimigo que tenta te isolar e te convencer de que a mudança é impossível. Com Deus, tudo é possível. Ele pode restaurar o que foi destruído, renovar sua fé e te dar uma nova chance. Mas a porta está aberta, só para quem decide entrar. A decisão de mudar precisa ser sua, hoje, neste momento. Não espere mais um dia, não deixe que o amanhã traga mais arrependimentos e mais quedas. O chamado para a transformação é agora. Lembre-se, o pecado recorrente não é apenas uma falha, é uma sentença que pode destruir sua fé, seu ministério, sua vida espiritual. Mas a graça é maior, e a vitória está ao alcance de quem escolhe lutar, escolher Deus, escolher a liberdade verdadeira. Quando se trata do pecado recorrente, muitos não entendem a gravidade da situação porque estão presos a uma falsa ideia de que Deus sempre perdoa e que basta arrepender-se depois. Mas essa compreensão superficial é exatamente o que mantém tantas pessoas aprisionadas em ciclos intermináveis de queda e recaída. O que poucos sabem, e o que a Bíblia deixa claro, é que Deus é amoroso e misericordioso, mas também é justo. Ele não ignora o pecado, principalmente quando ele é insistente, consciente e não há arrependimento genuíno. A paciência de Deus tem um limite, e quando esse limite é ultrapassado, as consequências são severas. O pecado recorrente não é apenas um erro repetido, é uma rejeição contínua da vontade de Deus e do seu chamado para a santidade. É um endurecimento do coração que torna impossível o arrependimento verdadeiro. Muitas vezes, quem vive nesse ciclo se fecha para a voz do Espírito Santo, que tenta alertar, corrigir e chamar para a mudança. Essa resistência cria uma barreira espiritual que pode levar à blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável que destrói a comunhão com Deus de forma irreversível. É por isso que insistir no mesmo pecado é tão perigoso. Não se trata de condenação por um erro, mas da recusa em abandonar o erro. É a decisão consciente de viver longe da santidade que Deus exige. Mas, apesar de tudo isso, a esperança permanece para quem está disposto a mudar. A graça de Deus está disponível para todos que se arrependem de coração, que buscam uma transformação real e que decidem romper o ciclo. Essa decisão exige coragem, humildade e perseverança. Não é fácil, e o inimigo vai tentar desanimar, fazer você duvidar, levar você a acreditar que a mudança é impossível. Por isso, é fundamental buscar apoio. Encontre pessoas que possam orar por você, aconselhá-lo e caminhar junto nessa batalha. Não tente enfrentar isso sozinho. Além disso, mergulhe na palavra de Deus, porque ela é a luz que ilumina o caminho da libertação. É nela que você encontrará forças para resistir, esperança para continuar e a certeza de que a vitória é possível. Lembre-se, o chamado de Deus para a sua vida é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer falha. Ele quer que você viva em liberdade, em comunhão e em plenitude. Mas a escolha está em suas mãos. Continuar no ciclo que leva à destruição ou decidir agora dar o passo rumo à verdadeira mudança. Não espere mais. O juízo pode estar próximo para quem insiste no pecado recorrente, mas a salvação é certa para quem se arrepende. Chegando ao final desta reflexão, é hora de fazer um exame sincero do seu coração. O que você tem feito diante desse pecado que insiste em se repetir? Você já reconheceu o dano que ele tem causado à sua vida espiritual? Ou prefere fingir que tudo está bem,
enquanto o vazio cresce dentro de você. A realidade é dura. O pecado recorrente não é uma batalha pequena. Ele é uma guerra silenciosa que, quando ignorada, pode destruir seu relacionamento com Deus, sua família, seu ministério e até mesmo sua saúde espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade traz uma oportunidade. A oportunidade de escolher a vida, a liberdade e a comunhão verdadeira com Deus. A porta para a salvação nunca foi fechada para você. Ela está escancarada, esperando apenas que você tome a decisão de entrar. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes tenha se afastado, quantas vezes tenha falhado. Deus é rico em misericórdia e sua graça é suficiente para restaurar qualquer vida, por mais quebrada que esteja. Mas a restauração só acontece com uma condição: arrependimento genuíno. Isso significa mais do que palavras bonitas ou lágrimas passageiras. Significa uma mudança radical, um abandono sincero do pecado, uma entrega total a Deus. Significa romper com tudo aquilo que te prende, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que exija renúncias. Porque a verdadeira liberdade não está na permissão para continuar fazendo o que se quer, mas na vitória sobre o que nos escraviza. E essa vitória é possível para quem decide hoje dizer não ao pecado recorrente, sim à santidade e sim à vida que Deus quer dar. Não se iluda, o juízo é real e o pecado recorrente é uma porta que leva para ele. Mas a graça é maior e o arrependimento é a chave para a salvação. Então faça sua escolha agora. Não deixe que o ciclo continue. Não permita que a repetição do erro defina seu destino eterno. Levante-se, busque a Deus com toda a sua força. Confesse seu pecado, peça ajuda e caminhe rumo à transformação. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira paz e à comunhão com o Pai. E lembre-se sempre, Deus não quer que você viva preso ao pecado, Ele quer que você viva em liberdade. A decisão está em suas mãos. Faça valer a sua fé. Que Deus te abençoe e fortaleça nessa jornada.